Eu vou contar essa história uma única e exclusiva vez. Não importa quem acredite ou não, o jogo não vai parar por conta disso. Na verdade, ao mesmo tempo que é mais simples do que muitos pensam, também é mais complicado. Eu confesso que tem me incomodado ver aqui todas essas postagens sobre o assunto. Sei que devemos ter pelo menos 10 jogadores reais aqui e o jogo se espalhar pode tornar as coisas mais divertidas. Eu contarei o que aconteceu comigo. Há cerca de 3 anos, nos fóruns, eu costumava usar fakes. Conheci certo perfil de uma garota, trocamos algumas mensagens e o MSN. Tirando eu, lembro que ela só tinha adicionado o namorado. Ela usava a foto de uma pessoa com cabeça de coelho no perfil. Ele não. Eu me lembro apenas da foto que ela usava no MSN. A garota era realmente estranha. Não falávamos muito de conversas fake e ela parecia obcecada pelo namorado. O nosso contato não durou um mês até que ela simplesmente sumiu. Mas eu não esqueci. Eu não tinha me apaixonado nem nada, mas aquela foto e aquele jeito único dela foram o bastante para gravarem uma imagem nítida na minha memória. 2 anos se passaram e o movimento do fórum já não era como antes. O aparecimento de novas redes sociais fez com que boa parte dos usuários migrassem e deixassem de usar o bom e velho Orkut. Eu nunca tive muitos amigos, então preferi optar por continuar no Orkut, onde eu podia ter uma conversa casualmente. Até que um dia, um perfil me adicionou. Era outra garota. Dessa vez, uma com uma foto de cavalo. Eu achei engraçado e na hora me veio à mente a imagem daquela outra garota, aquela coelha mais antiga. Adicionei e comecei a trocar umas mensagens. Essa nova garota era realmente muito agradável de conversar. Eu confesso, na época, aos meus 18 anos, que acabei me interessando pelo jeito dela. Ela conhecia diversos assuntos, partilhava de vários interesses iguais aos meus, e como não tinha muitos amigos, e a minha vida social se resumia ao computador, aos poucos fomos criando laços muito fortes, quando ela começou a perguntar algumas coisas estranhas. Ela me perguntou se eu já havia conhecido um coelho ou um cavalo. Eu brinquei falando que já havia estado perto desses animais certa vez, aqui e ali. Ela respondeu fria, fora do normal, dizendo que não estava brincando. Disse que, pelo que ela tinha notado, eu já tinha conversado com uma coelha. Como ela sabia? Será que ela estava fazendo referência à antiga garota que eu conheci? Eu acabei respondendo com sinceridade. Ela me perguntou sobre a relação e eu expliquei tudo o que aconteceu, de verdade. Era realmente estranho e um misto de curiosidade que me fez entrar naquilo. Passou-se uma semana e ela propôs um encontro. Que interessante do jeito que ela é, podemos ter uma boa experiência. Ela morava a cerca de 3 cidades vizinhas e combinamos de nos encontrar em São Paulo. Eu prefiro não citar onde é a minha cidade para não complicar as coisas do meu lado. Ela era linda e, por sorte, não era um gordo tetudo. Já tínhamos trocado algumas fotos antes e ela realmente era aquela pessoa. Conversamos, fomos a um barzinho relaxar um pouquinho. Já era quase 8 da noite, eu sabia que ia rolar alguma coisa. A gente se pegou um pouco, nada fora do normal. Foi então que ela disse que tinha um lugar para me levar. No fogo do momento eu pensei que deveria ser algum lugar especial para a gente transar. Eu a acompanhei, sendo que eram quase 10 horas, por algumas ruas que eu não conhecia bem até chegarmos em uma casa no meio de uma rua pouco movimentada. Eu não vou passar o endereço por motivos óbvios. Entrando lá, havia cerca de 15 pessoas, todas portando máscaras de cavalo. Na verdade, foi o que eu consegui contar pelos cantos da casa. Todas me cumprimentaram. Passei pela sala, cozinha, um corredor e fomos a uma área externa ao fundo da casa. A garota então pegou uma máscara e colocou em si própria. Começou a contar de um jogo que começou muito antes da internet se tornar popular, mas que se tornou bem mais acessível depois do aparecimento dela. A garota me disse que era algo que iniciou-se na França, em torno do século XVI. Algo antigo mesmo. Disse que aos poucos formaram-se sociedades pelo mundo todo e 2 grandes famílias, os cavalos e os coelhos. Ela então me contou certas particularidades entre as famílias.
Os coelhos afirmam-se e têm atitudes mais lunáticas, gostam de um jogo agressivo e psicótico. A maioria deles joga em duplas ou sozinhos, e sua fonte de informação é imensa. Já os cavalos, ela me disse que têm uma postura mais passiva, são os coordenadores e mexem mais com a manipulação social. Isso estava na mídia, em tudo. Ela citou um exemplo, a Playboy. O sexo é uma ferramenta agressiva que, sem muitas dificuldades, podem alienar parte da população. Os cavalos, bom, nos dias de hoje não poderia fazer alusão a um desenho que está muito famoso, de uma forma bem mais calma, não? Ela disse que quem trabalha com a mídia são os grandes, a grande maioria concentrada em países externos. Ao redor do mundo, temos os demais jogadores, que não possuem muitas diferenças entre si. Ela disse que o real objetivo do jogo é algo muito maior e a principal busca é o controle. Certas coisas não devem ser comentadas em prol do grupo. E ela então me propôs: você quer entrar para os cavalos? Fascinado, eu não rejeitei. Apesar dessa parte técnica, acontecem muitas coisas. Encontros, festas, relacionamentos. No geral, existem alguns que só querem saber de zoar. Mas para mim, a real diversão é jogar. Vocês não têm ideia de como é um jogo, como é a troca de pontos, como é poder confiar em um membro da família. Por fim, eu posso contar a atual relação entre cavalos e coelhos. A princípio, bem no começo do jogo, não nos dávamos muito bem. Mas com a globalização e o fluxo de informações, uma parceria foi feita e a venda, troca e fluxo de informações são constantes. Alguns membros têm uma ideia errônea do jogo e acabam fazendo merdas sem tamanho. No geral, os coelhos. Há pequenas famílias que tentam se criar, mas creio que não há nenhuma realmente forte no Brasil. As realmente importantes e que vão liderar tudo daqui a um tempo serão os coelhos ou os cavalos. E isso é tudo que eu posso contar. Na verdade, eu não deveria ter falado nada, mas as coisas andam muito paradas. Eu diria para terem cuidado. Não existe informação que não conseguimos. Não há um jogo que não possa ser resolvido. E eu, como membro dos cavalos, digo uma última coisa. Quando é que os coelhinhos vão parar de se esconder na toca? A história que contarei hoje foi retirada da Deep Web. E talvez eu corra algum risco por falar dela aqui no blog. Eu aconselho para quem gostar da história que a compartilhe em algum lugar, caso o blog saia do ar depois, ou eu desapareça. Supostamente existe um jogo secreto que acontece no submundo. Esse jogo nunca vem à tona e nunca é divulgado. Você não verá pessoas afirmando participar do jogo, nem verá o jogo ser abordado nos meios de comunicação. Não é assim que o jogo funciona. O jogo antigo dos coelhos contra os cavalos começou na França e é um jogo criado por famílias ricas e influentes, que, em teoria, já se espalhou e é jogado por famílias de ambas as facções espalhadas pelo mundo inteiro, sendo ainda muito fortes na Europa. Como o jogo funciona? Bem, uma vez que certa família alcança um alto grau de poder e influência na sociedade, ela é convidada para se juntar a uma facção. Uma vez aceita, essa família receberá apoio da facção em seus negócios e em qualquer problemas que tenha, semelhante a algumas sociedades secretas. Mas há condições. Uma delas é que, uma vez dentro do jogo, você é obrigado a obedecer ordens superiores, inclusive, eventualmente fornecendo casas ou valores para certas missões ou eventos. Outra condição é que você também será obrigado a caçar os membros da outra facção. Caçar é, provavelmente, a parte mais sedutora de jogar o jogo. O jogo é secreto, assim como seus participantes. Logo, você nunca sabe quem são seus inimigos e muitas vezes nem quem são os seus aliados.
Por exemplo, uma vez que um cavalo descobre a toca de coelhos, ele contata seus conhecidos e arma uma forma de pegá-los. Seja em uma festa fechada, seja em uma viagem. Uma situação que não levante muitas suspeitas. Uma situação em que todos possam ser mortos de forma discreta. Caçar um alvo significa o desmascarar e o eliminar, provavelmente junto com sua família, caso lhe seja dada a oportunidade. As provas necessárias para enquadrar alguém na facção inimiga podem se evidenciar através de contatos daquele indivíduo, de atividades anteriores de membros de sua família, ou mesmo de máscaras da facção encontradas em sua casa. O jogo não é uma brincadeira, e seus jogadores levam as caçadas a sério, com perdas fatais em muitos casos. Coelhos e cavalos se matam há muitas décadas. Esse jogo sádico começou como uma eliminação de concorrentes. Concorrência de poder, concorrência de dinheiro. De início, muitas famílias já eram inimigas. Dividi-las em dois times foi um caminho natural que a raiva entre ambas criou, e tornou-se uma diversão matar membros inimigos. Normalmente, uma facção costuma tomar os bens dos mortos de alguma forma, ou os eliminam para poder se expandir. Não é comum, mas volta e meia os membros marcam reuniões pessoais e, para manterem o anonimato, utilizam máscaras de suas facções. Muitas vezes os membros tiram fotos ou aparecem em imagens ainda com as máscaras. Existem algumas delas espalhadas pela web. Normalmente são os coelhos que mais aparecem, por suas tendências inconsequentes e mais caóticas que as dos cavalos. Por outro lado, ultimamente temos tido um surto repentino de máscaras de cavalo pela internet. Seria apenas um meme ou teria algum direcionamento oculto? Eu não posso provar nada. Não tive muito acesso a informações, mas aparentemente há uma grande quantidade de imagens na Deep Web de membros de uma facção matando e torturando membros da outra. Inclusive sites secretos apenas para se marcar encontros e alvos. Existiram também diversas mensagens subliminares espalhadas pela mídia para indicar a influência dos cavalos e dos coelhos. O texto do início citou a Playboy como uma das marcas dos coelhos. Há poucos anos atrás, a banda Korn lançou um CD com um coelho e um cavalo ao redor de uma criança. E você, acha que tudo não passa de uma farsa? Que seria impossível um jogo assim existir nos dias de hoje? Pois pense de novo. Há coisas que nascem para não serem reveladas.